Olá, queridos irmãos e aldins, paz de alcha, meus irmãos. É muito gratificante estar aqui falando com os irmãos e dizer que é uma gratidão muito grande poder estar com você e compartilhar com você algumas informações, as quais a gente junto pode amadurecer nesses assuntos, né? Aonde a própria Escritura nos orienta. Só que esse livro, Bíblia, que foi feito, hoje nós entendemos que é uma mini biblioteca, ela tem muitas contradições, por ter sido, traduzida, e quem sabe quantas vezes ela foi traduzida pela vontade própria do homem, né? Mas eu queria trazer um assunto que eu nunca vi ninguém comentar a respeito, ou indagar, ou questionar a respeito do livro de Apocalipse, capítulo 22, que fala que ninguém pode aumentar ou diminuir um tiro. Só que quando a gente mergulha nas Escrituras e começa a ler, e o Altíssimo nos dá entendimento das coisas que ali está escrito, a gente vê que essa passagem onde fala que ninguém pode aumentar nem diminuir, ela parece ser mais uma contradição feita pelo homem. Porque a gente vê que o homem tanto aumentou como diminuiu. Primeiro, o homem dá um chute nos nomes sagrados, Yud-Re, Vav-Re, a sua pronúncia é Ial, Yud-Re, Vav-Shinai, que a sua pronúncia é Ialcha. Esses dois nomes, o nome do Pai, do Criador, o nome do Filho, o Salvador, eles removeram, né? Estava lá nos pergaminhos, e eles removeram quando eles traduziram a escrita, esses compiladores, que a gente vai percebendo que o interesse deles não era revelar o nome do Altíssimo, e sim ocultar. Mas quando a gente lê Êxodo, capítulo 3, versículo 15, o próprio Criador diz que é para ser conhecido o nome dele de geração em geração. Então, como é que esses homens ocultam o nome do Criador no intuito de apagar o nome do Salvador? A gente vê claramente que foi esse o objetivo que eles ali tramaram, né? Então essa questão de aumentar e diminuir, ela já começa errado por eles mesmos. Então eles diminuíram, tiraram, eles acrescentaram, eles colocaram versículos, palavras, frases, que hoje tira o entendimento verdadeiro da verdadeira Escritura deixado pelo Kadosh, que você conhece como Espírito Santo, mas o nome é Ruach Kadosh. Então, meus irmãos, a gente começa a investigar as Escrituras, porque Yahshua, o nosso irmão amado, disse: examinai as Escrituras, para que ninguém vos engane. Então, quando a gente começa a examinar as Escrituras, investigando as Escritas, a gente percebe que essa passagem aí é mais uma narrativa dos homens para poder falar para você e manter você no cativeiro sem questionar aquilo que lá na Bíblia está escrito. Porque se você concordar com esse versículo, você jamais vai questionar das coisas que está escrito dentro da Bíblia. E quando a gente começa a mergulhar nessa narrativa, a gente vê que existem muitas contradições. Aí, será que isso realmente foi um versículo dado pelo Criador? Ou foi mais um versículo acrescentado pelo próprio homem para poder tirar o seu conhecimento, o meu conhecimento, daquilo que está escrito hoje na Bíblia? Que hoje nós sabemos que ela foi corrompida, mas dentro dela existem os fragmentos das Escrituras, os quais nós caminhamos para poder entender, né? Então,
eu acredito que dentro da Bíblia, mesmo ela sendo modificada e corrompida, o Criador deixou o necessário para que a gente possa caminhar e entender das boas novas, assim pregada pelo nosso Mashiach Yahushua. Então é isso, meus irmãos. Um pequeno vídeo para que vocês possam ler, investigar também e entender que esse versículo de Apocalipse 22 é mais uma corrupção do homem, porque eles chutaram o balde. Eles tanto tiraram os nomes verdadeiros, como modificaram os nomes dos filhos do Altíssimo, onde tinha no nome dos seus profetas a pronúncia Ial, e colocaram uma pronúncia em homenagem a Zeus. Então isso eles modificaram. Então como é que serve para o povo não aumentar nem diminuir? E como é que essa passagem não serve para eles? Pois eles aumentaram, eles diminuíram, chutaram o balde com os nomes verdadeiros e colocaram nomes blasfêmicos para que você não possa entender sobre o nome verdadeiro, para que você não possa buscar e ainda defender essa situação que eles mesmos causaram em modificar as escrituras e ocultar os nomes de Ial e de Yahushua. Um abraço para todos, espero que vocês possam examinar e busquem o conhecimento, porque é necessário que todos nós busquemos entendimento para que a gente não seja mais enganado. Shalom, meus irmãos. Paz de Yahushua.